Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, começou o torneio Gran Suisse, olha aí os melhores jogadores do mundo se reunindo para disputar aí por 2 vagas no torneio de candidatos, tá bom? Por enquanto a gente já tem no torneio de candidatos confirmado o Teimur Radjabov, que saiu do último torneio de candidatos por conta da Covid, não quis jogar, a FIDE se retratou, deu vaga pra ele. E temos os campeões da Copa do Mundo, Jan Dudel, campeão, e em segundo colocado o Sergei Karyakin, então também são jogadores que têm vaga garantida no torneio de candidatos. Além desses, teremos o perdedor entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi, também vai jogar o torneio de candidatos. E aqui a gente vai ter mais 2 vagas então no Gran Suisse, que começou agora, primeira rodada. Vamos dar uma olhada então. A gente tem aqui uma partida entre Fabiano Caruana e o Chigaev, tá bom? Vamos dar uma olhada que essa partida aqui é espetacular. A Fabiano Caruana abre a partida aqui com o peão do rei E4, o Chigaev responde com C5, a defesa siciliana. E aqui o Caruana então segue com o cavalo em F3. Temos D6, D4 abrindo a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 protegendo o peão central A6, a variante Najdorf da siciliana. E aqui como responder, tem vários lances possíveis. O Caruana vai para um lance moderno e sofisticado H3 aqui. Se você jogasse isso no século passado, a turma ia achar estranho, mas hoje em dia a turma joga bastante com esse H3. E6 foi jogado agora G4, imediatamente partindo para o ataque. H6 controlando aqui a casa de G5 e agora A3. Olha aqui como é, né? Os tempos modernos aí, algumas coisas mudam, né? Vão mudando. Antes a gente priorizava mais o desenvolvimento das peças e a proteção do rei. Continua sendo importante isso na abertura, mas a gente tem visto cada vez mais os grandes mestres indo para algumas abordagens um pouco mais sofisticadas. E o Caruana, a gente sabe, é um monstro de preparo de abertura. A partida seguiu com bispo E7, bispo em E3 e agora cavalo C6 aqui pelo Chigaev. Torre G1 pelo Caruana, cavalo D7. Então aqui o Chigaev já vai manobrando aí o cavalo. E agora bispo em E2 pelo Caruana e G5. O Chigaev tenta parar os ataques do Caruana na ala do rei. Dama D2, preparando para dar o grande roque, cavalo de C em E5 e agora grande roque chegou pelo Caruana e B5, o Chigaev vai para o famoso tradicional ataque aqui na variante Najdorf na ala da dama, né? Depois que as brancas fazem aqui o grande roque, as pretas se comprometem com um forte ataque aí na ala da dama. E o Caruana segue agora com ataque na ala do rei com H4. Bispo B7 pelo Chigaev, H pro G5, H pro G5 e agora a torre H1. Não deu roque, não vai mais dar, né? Se der roque, ainda pode, né? Pela regra, aqui o Chigaev até poderia, muito maluco, né? Mas fazer o roque aqui poderia, talvez seja um tiro no pé muito grande, né? Então, mas enfim, não vai mais dar roque, então vai ter que jogar com o rei no centro aqui o Chigaev. A partida seguiu com torre G8 e agora a torre H5 preparando para dobrar as torres. Torre C8, esse é o perigo aqui, os jogadores de Siciliana fazem isso, botam pressão na coluna C, no ponto de C3. Torre de D em H1 levando mais peças para o ataque e agora bispo em F6, controlando aqui a casa de H8 e também já olhando no ponto de C3. F3 foi jogado pelo Caruana, dando espaço na segunda horizontal. Claro, além de proteger aqui os peões. Dama em E7 foi jogado, agora rei B1. Olha só, que tranquilidade aqui do Caruana, que preparo, né? Fazer um lance rei B1 no meio dessa confusão que já está acontecendo aqui no tabuleiro. Esse lance profilático tão importante de tirar o rei da coluna C, da diagonal de casas escuras. Cavalo C4 foi jogado, também um lance típico aí de Siciliana atacando a dama e o bispo, praticamente forçando aqui a captura. Bispo por C4, torre por C4 e agora B3. Esse lance aqui, galera, eu vou falar, precisa ter muita coragem para jogar um B3 aqui nessa posição. Mas muita coragem, porque aqui o ponto todo é que enfraquece demais a casa de C3, tem um bispo aqui de olho em tudo, né? Você fortalece ainda mais o bispo do adversário, mas o Caruana sabe o que ele tá fazendo. Agora, temos que admirar B3, hein? A partida seguiu com torre C8 e agora cavalo. Só podia ser, né? Depois de um B3, só podia ser uma continuação maravilhosa dessa aqui do Caruana. Ele vai pro lance assustador aqui da posição. Cavalo D5, né? Esse é um lance
Não, ele é um lance temático na siciliana. O que é um lance temático, Rafa? Ele é um lance que ocorre com certa frequência em algumas variantes da Najdorf, nessa abertura da defesa siciliana, nessa variante e tudo mais. Mas aqui, não exatamente nessa posição, né? Agora, o Caruana vai explorar os temas típicos desse tipo de sacrifício, que são, depois da captura, o enfraquecimento da casa de F5, que pode ser ocupado pelo cavalo, o enfraquecimento aqui, possíveis ataques aqui para cima de D6 e o ataque ao rei exposto. Sofisticado demais, assumindo riscos com certeza, Caruana. A partida seguiu aqui com E por D5 e agora o cavalo veio para F5, atacando a dama, atacando o peão. Dama em E6, continua protegendo o peão e agora bispo por G5, Caruana. Captura aqui o peão que já está atacado muitas vezes aqui, né? Estava atacado 3 vezes. Bispo C3, agora jogado aqui pelo Shigaev, atacando a dama. E a dama vai para H2. Nada mais delicioso do que triplicar na coluna H. E além de tudo, com tempo aqui sobre o peão de D6. Valeu, parece que tá valendo a pena esse sacrifício aqui do Caruana, hein? A partida seguiu agora com cavalo em E5, torre H6. Galera, olha essa posição. Olha essa posição, tenta encontrar um lance aqui de negras, é muito difícil de encontrar um lance aqui, né? O Shigaev já tem problemas, já está na corda bamba. Shigaev tem uma peça a mais, mas é muito difícil saber o que jogar nesse tipo de posição caótica com o rei exposto. E aqui o Shigaev então vai para o lance torre G6, né? Não é mais fácil tirar a dama? Jogar um dama D7, por exemplo? Não dá certo, né? Aqui torre por D6 traria problemas infinitos depois de dama C7, por exemplo, e dama em H7. Aqui, se tirar a torre, tá levando mate com o cavalo aqui em G7, né? Então aqui realmente a posição das brancas é muito poderosa, Uma opção é torre G6, outra opção também com essa mesma ideia do bloqueio seria com cavalo G6. Ainda assim uma posição muito complicada porque estaria permitindo aqui o lance cavalo por D6 cheque, dando um duplo, né? Depois de rei D7, por exemplo, melhor do que capturar a torre. Por que é melhor que capturar a torre é capturar o bispo, Rafa? Porque aqui você captura 5 e perde 3, seu saldo é de 2. Vamos falar assim, só em termos materiais, sem falar em termos posicionais. Só em termos materiais, você captura aqui 5 e perde 3, já que você vai perder o cavalo. Então você teve um saldo de 2. Só em termos materiais, aqui você está levando 3. Então, se fosse pensar só nisso, né? Mas aqui, enfim, a posição também pede isso. Cavalo por B7 seria uma variante interessante. Depois de rei C6, parece que esse cavalo não voltaria mais. E aqui a gente tem realmente uma variante muito complicada, mas com chances para os dois lados, tá? Então o Shigaev também poderia ter jogado com essa opção aqui de cavalo G6. Ele seguiu com torre G6 na partida e agora torre por G6, dama por G6 e aqui dama F4. O Caruana continua com uma peça a menos aqui, mas vai tentando cada vez mais explorar aqui o tema do rei exposto. Abriu o caminho agora para a torre. Cavalo por F3 foi jogado agora pelo Shigaev, né? Um lance desesperado aqui, muito interessante por sinal. Depois de dama por F3, D por E4. O Shigaev devolve material para ficar com o bispo extremamente ativo, o peão passado. Caruana segue agora com dama em E3, temos o bispo voltando lá para G7. O Caruana segue com dama em A7, atacando aí o bispo. Temos aqui dama por G5, dama por B7, a questão material tá tudo igual. A torre tá atacada, a torre veio para D8, mas agora o Caruana faz um lance e o Shigaev abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Caruana, vale a pena, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate. Que é isso, Caruana? Que partida foi essa, hein? Torre H7 aqui. E aí o Shigaev, então, abandonou a partida, galera. Abandonou porque não dá mais. Essa é a única certeza que nós temos. E aqui é o seguinte, pessoal. Esse bispo tá atacado diversas vezes e não tem uma maneira muito simples de continuar. Por exemplo, se o bispo sair daí, tá levando checkmate aqui, dama por F7, entrega checkmate na hora. E se o bispo ficar, também não tem como defender, né? Então, de um jeito ou de outro, tá ruim aqui pro Shigaev e por isso aqui que ele abandonou, né? Que espetacular aqui, o Caruana abriu aqui a diagonal de casas escuras, jogou com aquele B3, depois cavalo D5, sacrificou peça. Palmas aqui pro Caruana, porque olha só, né? Ele não era muito famoso por ter um estilo de assumir muitos riscos e tudo mais, e fez uma partida aqui espetacular, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores.
E aqui a gente teve realmente uma precisão assustadora do Caruana, 98,5% de precisão contra 88,7%. O Shigaev naquele torre G6 perdeu a partida. Cavalo G6 poderia seguir com igualdade, mas cá entre nós, ainda assim, muito complicado aquela variante que a gente mostrou, né? Eu deixo aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser ver a análise aqui da partida, enfim, brincar aí com as variantes. Mas de fato uma variante muito complicada, não dá pra culpar muito o Shigaev não, a posição que era realmente difícil demais. São monstros no tabuleiro lutando por 2 vagas no torneio de candidatos. É esse nível de jogo mesmo que a gente vai ver nesse torneio daqui pra frente. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.